Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia e obrigado por preferir a Rádio Nacional de Angola. Hoje é sábado e já são 10h10. Termina hoje mais uma semana que, como as outras, também se fez intensa. No programa de hoje vamos debater os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. São nossos convidados Manuel Mbangui, diretor-geral do INAFOP, do Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social. Lionel Bernardo, também o diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento do MAPTES, Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social. Lopes Trigo, chefe do Departamento de Formação e Informação da Juventude do Ministério da Juventude e Desportos. Massangano Domingos, vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude. E os jovens Edmio Macundi, Silvia Mungongo e também Hélio Neto. A equipa do sábado às 10h10 é composta pela Paula Simons, Stanislau Garcia, Rita Nogueira, Mendes Jacinto, Dário Castro e Isaías Afonso. Queremos saudá-lo musicalmente. Yannick Afroman, vergonha mata. Nesse dia estava bem ancorado, saí pra não ficar só a pensar. A passar na paragem ouvi uma senhora chamar: roboteiro, trabalhador. Como ninguém respondia numa ei, tô aqui. Mas ainda pensei, meus amigos vão me rir, podem rir. Peguei nos sacos baza, depois de deixar a senhora em casa, a fazer as que não viam conta reclamar. Mas aqui não tem putos que lavam carro. Tô aqui numa ei, meu avilo. Peguei numa lata, meti água e dei o brilho. Com dinheiro na mão, bro, até a fome me passou. Pra não gastar em vão, peguei uma grade de gasosa, uma pedra de gelo, fui no saco e comecei a zungar. Aqui é se virar, como diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. A vergonha mata, a vaidade estraga, meta a banga de lado, se é pra vender, se é pra zungar, se é pra lavar. Não tenha receio, roubar é que é feio. A vergonha mata, a vaidade estraga, meta a banga de lado, se é pra vender, se é pra zungar, se é pra lavar. Não tenha receio, roubar é que é feio. Você motorista ou doméstica, muitos pensam assim, não estudou muito, tá errado. Aqui é só se remediar, não dá pra ficar parado. Senão as panelas entram em greve. Na ausência do melhor, o pior também serve. Mas também como padeiro. Quem é que não come pão? Irmão, vai com calma. Emprego não é só trabalhar na zona Angola ou na Indiama. O país também faz-se com carpinteiro, pintor, pedreiro ou alfaiate. Carro não é só tubarão. E deste também bate. Tá aí, Mamadou, chega aqui, faz a sua cantina, vende saldo e faz chamadas. Está a sobreviver. Mamalê que chega aqui, faz que conga com macaiabo e dá a vender. Outros é franguitei, cabritei, tá a bater. Mas o angolano muita finúria, gosta de copo, vida mulata. E quando não está a dar, começam a reclamar. Governo não ajuda. Irmão, você próprio não se ajuda. Chinês não fica só na obra, também zunga. A vergonha mata, a vaidade estraga, meta a banga de lado, se é pra vender, se é pra zungar, se é pra lavar. Não tenha receio, roubar é que é feio. A vergonha mata, a vaidade estraga, meta a banga de lado, se é pra vender, se é pra zungar, se é pra lavar. Não tenha receio, roubar é que é feio. Aqui não tem emprego. Tá difícil isso sim, mas se não tivesse emprego não teria tantos estrangeiros a virem aqui. Aqui quando alguém abre uma loja ou faz um curso, todo mundo segue a mesma coisa, até parece um concurso. Na hora do emprego alguém aqui fala francês. Todos é só inglês. Se todos trabalhassem no banco ou no ministério, quem iria de recolher o lixo ou tratar do cemitério? Angola está a crescer, cada vez evoluir. Eletricista, mecânico, pescador também estão a contribuir. Olha o Toy, ele limpando o chão, que ganha o seu pão de cada dia. E faz isso com muita alegria. Se o cavalo que corre pelo gosto não se cansa, então é só a prova de que quem luta alcança. Então é só a prova de que quem luta alcança. A vergonha mata, a vaidade estraga, meta a banga de lado, se é pra vender, se é pra zungar, se é pra lavar. Não tenha receio, roubar é que é feio. A vergonha mata, a vaidade estraga, meta a banga de lado, se é pra vender, se é
tá zungado, se é pra lavar, não tenha receio, repare que é feio. Repare que é feio. Yannick Afroman, e no nosso debate para hoje, os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. Ora, os números não mentem. Angola é um país de jovens. Uma força de trabalho que precisa de emprego. No sábado, às 10h10, abrimos espaço para um debate sobre o assunto. Os jovens e o mercado de emprego. Poucas vezes, jovens com 20 anos, 27, aderirem casas que o Estado estabelece. É uma tristeza, é lastimável, porque jovem é força motriz da sociedade. A juventude precisa estar bem mentalmente para poder responder aos desafios da sociedade. Os jovens formados estão desempregados. Este sábado, a voz e a vez da juventude com prioridade numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. é um debate com gente jovem e sobre os jovens. É assim que vai ser este nosso sábado às 10h10 aqui na Rádio Nacional de Angola. A semana foi cheia de destaques. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, assegurou na sexta-feira em conferência de imprensa que a criança de 7 anos que recebeu numa transfusão sangue contaminado com o vírus de imunodeficiência humana em novembro do ano passado no Hospital Josina Machel, não está contaminada e não tem o vírus. Ficamos também a saber que Luanda vai ganhar um novo centro político e administrativo que foi projetado para a zona da Chicala, para albergar numa única circunscrição os vários departamentos ministeriais e poupar dinheiro com o arrendamento de edifícios. Isaías Chamacuva confirmou que se vai candidatar à sua própria sucessão durante o 13º Congresso Ordinário da UNITA, a decorrer de 13 a 15 de novembro de 2019. Eugênio César Lamourinho deixou de ser governador de Cabinda e é agora o novo ministro do Interior, substituindo assim Ângelo da Veiga Tavares. O titular do Poder Executivo nomeou ainda para ministro da Agricultura António Francisco de Assis. Tem novo titular também o Ministério da Economia e Planeamento, Manuel Neto Costa. Marcos Junga é o novo governador de Cabinda e Júlio Marcelino Vieira Bessa vai agora governar o Quando Cubango. De mexidas não foi tudo. O presidente João Lourenço fez movimentações também entre os embaixadores de Angola no exterior. As embaixadas de Angola em Moçambique, República Democrática do Congo, Cabo Verde, Marrocos e Singapura têm novos ocupantes. É ainda dessa semana a informação que dá conta de que o CUNEN precisa de 30 mil toneladas de alimentos por mês para acudir entre 500 a 700 mil pessoas afetadas pela seca. Dentro de dias, 400 novos autocarros vão entrar em circulação para o transporte público de passageiros e vai passar a vigorar também o passe social dos transportes públicos, que vai isentar de pagamento estudantes, idosos e deficientes físicos. A Assembleia Geral de Trabalhadores da Rádio Nacional de Angola suspendeu a declaração de greve que dava conta da paralisação dos trabalhos da emissora pública a partir de segunda-feira, 29 de julho. Encerra amanhã a 9ª edição da Bienal dos Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que decorre no Museu de História Militar, em Luanda. Na Bienal, os países representantes estão a exibir várias criatividades, entre as quais moda, escultura, literatura, pinturas em tela e música, e com abordagens de temas relacionados com a história cultural e política de Angola. Ora, o nosso país é um país de jovens, uma força de trabalho que quer e precisa de emprego. Este grande problema da juventude traz-nos hoje ao debate da atualidade. Vamos falar dos problemas e vamos olhar para as soluções. Para já, Amélia Mendes, vamos ao enquadramento do assunto. Bom dia. Bom dia.
Júlio Bernardino Mbié, do Menongue. O emprego não deve ser tido apenas na visão de o governo criar concursos e enquadrar as pessoas. Terezinha Bongo, cidade de Menongue. Quando não tem um emprego, vê-se a questão da frustração. Rosa Tomás, sou da província do Namibe. Onde é que vão levar os seus conhecimentos que adquiriram durante a sua formação, se não há um emprego para jovem? Edgar Slim, província do Namibe. Posso cair no mundo das drogas, posso virar um alcoólatra, porque eu não vou ter uma ocupação. Afonso Antônio, província do Zaire. Cada jovem deve procurar mostrar o seu potencial em primeiro lugar. Bernardo Alves Maifuela, província do Zaire. Temos que ser jovens criativos, apostarmos nas formações profissionais, apostarmos no empreendedorismo. A população angolana é maioritariamente jovem. O recenseamento geral da população e habitação, realizado em 2014 no nosso país pelo Instituto Nacional de Estatística, declarou isso mesmo e apontou para uma subida na esperança de vida para os 60 anos. De números não é tudo. Segundo o inquérito sobre despesas, receitas e emprego, que também o INE realizou em 2019, quase 53% dos jovens entre os 15 e 24 anos estão desempregados. A pesquisa revela ainda que cerca de um quarto dos jovens entre os 15 e os 17 anos compromete a formação escolar básica por estar precocemente inserido no mercado de trabalho. Para contrapor o curso de desemprego na juventude, o Executivo apresentou em abril de 2019 o PAP, Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, que vai formar até 2021 12 mil jovens nos domínios do empreendedorismo e gestão de negócios e 15 mil outros jovens em outros cursos de curta duração. O plano vai ainda permitir 10 mil microcréditos e a distribuição de 42 mil kits profissionais. O consultor do PAP, Helder Jorge, diz que o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social está a firmar parcerias com o setor produtivo para absorver jovens que saiam dos centros de formação e das universidades. Este plano vai atacar principalmente as parcerias que podem se criar no setor produtivo para com os jovens que acabam de sair dos centros de formação ou mesmo das universidades. Um país de jovens, num mundo com problemas de emprego. A juventude quer que se faça mais. Boaventura Chipata, secretário-geral interino da JMPLA, entende que o Executivo deve reforçar ações de formação profissional e estimular o autoemprego. Pensamos nós de que se porventura haver mais jovens formados profissionalmente, poderão criar o seu próprio emprego e do seu próprio emprego, naturalmente, poderão se calhar dar mais emprego aos outros. A juventude da UNITA quer que os projetos do Executivo para os jovens se estendam para todas as localidades do país. Agostinho Camuango, secretário-geral da Jura, defende a aprovação de uma lei sobre políticas juvenis do Estado. Passa por uma aprovação da lei sobre as políticas juvenis do Estado. O que temos estado a assistir muitas das vezes, os projetos para a juventude são feitos olhando para Luanda, olhando para a urbe, enquanto a juventude está em todos os cantos do país. Os números refletem as dificuldades do acesso ao mercado de trabalho. Quem emprega exige de quem quer trabalhar um perfil e a adoção de determinadas formas de estar. O empresário Jorge Pinto entende que os empregadores devem ter paciência e os empregados devem ser humildes e flexíveis para se adaptarem às necessidades da empresa. As dificuldades têm que ser vencidas pelos dois lados. Tem que haver paciência por parte do empregador e tem que haver muito espírito de aceitação por parte do trabalhador. Mas que, sobretudo, ele esteja focado num princípio. Ele entra e aquilo que sabe não é o suficiente para agradar a empresa. O ABC do bom empregado exige que este domine bem a sua atividade, tenha disponibilidade e seja organizado,
É o que defende o empresário Rui Santos. Eu procuro 3 princípios básicos nas pessoas que eu procuro contrato para trabalharem comigo. Serem pessoas que dominem muito bem a profissão e o trabalho que vão executar. A segunda parte tem a ver com serem pessoas sistemáticas e organizadas. E a terceira parte é ligada à capacidade de trabalho, isto é, disponibilidade para trabalhar o tempo necessário. Ter o próprio negócio e conseguir o autossustento tem sido o mote que faz do empreendedorismo a solução para a redução do desemprego juvenil e que transforma dificuldades em oportunidades. Em todo o país, são vários os exemplos de jovens que, contrariando as complexidades do atual momento económico, se têm destacado no mercado. No Quando Cubango, Elias Paganini é empreendedor há 16 anos e conta como tudo começou. Comecei a pensar no empreendedorismo mesmo no tempo ainda de escola, porque eu ainda vendia perguntas. Os colegas pagavam, eu revisava e fazia a prova para os colegas. Então começou a vir a ideia de empreendedor. Outro exemplo vem do Namibe. Celestino Dangolo, empreendedor desde 2002, diz que os jovens devem também apostar nos pequenos negócios e preencher as falhas do mercado. A vida é feita de dia a dia. É preciso mesmo que o jovem aposte nos pequenos negócios. Eu comecei com 580 kwanza e hoje tenho uma casa que vale mais que 80 kwanza. E neste sábado, às 10h10, vamos falar dos desafios da juventude no acesso ao mercado de trabalho, as políticas públicas e as soluções à vista para contrapor a situação do desemprego que afeta a juventude. Temos debate. Temos sim, obrigado Amélia Mendes. O Jonuel Gonçalves faz habitualmente o lançamento e o fecho dos nossos debates. Vamos a isso. Jonuel, os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. Temos uma economia com muita gente desempregada, particularmente jovens, mas ainda assim, que economia é essa que temos? Uma economia que não cria um número suficiente de empregos para responder às necessidades sociais é uma economia disfuncional. Ou seja, que o emprego é hoje o indicador número 1 sobre o estado de uma economia. Desde há muito tempo que economistas falam nisto, desde o século XIX. O capital multiplica-se pela ação do trabalho. A produção depende da ação do trabalho. O trabalho, portanto, é fundamental. Durante muito tempo esta evidência foi negada e já se sabe que evidências muito fortes em economia, quando chocam com certos interesses, são os interesses que ganham. E, não sou eu que o digo, Paul Krugman, Prémio Nobel de Economia, já o referiu várias vezes. Bom, de alguns tempos para cá as coisas mudaram e o indicador emprego passou a ser o indicador principal. Inclusive nos Estados Unidos, inclusive com declarações da então Presidente da Reserva Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ou seja, o banco mais importante do mundo. Agora, o que é que acontece nos países africanos? Acontece que o mercado de trabalho é um mercado de trabalho muito segmentado e muito fragmentado. A diferença entre o emprego formal e o emprego informal é muito grande e os níveis de exploração da força de trabalho no mercado informal é ainda maior do que no mercado formal. De maneira que temos países onde realmente, o caso da Nigéria é flagrante, o mercado informal, a partir do momento em que começou a ser mais ou menos contado, fez subir enormemente, quase para o dobro, o produto interno bruto. A mesma coisa passa-se em Angola, não em termos de duplicar o produto interno bruto, mas não foi só o petróleo que fez subir o PIB de Angola. Foi também determinada forma de contribuição do mercado informal para o PIB, na medida em que ele pode ser, pelo menos em parte, quantificado. Ora, o que é que acontece neste momento, deixando as coisas muito por baixo, entre desemprego e subemprego? Nós devemos ter 2/3 da população ativa nessa situação. É claro que neste quadro há depois um problema de ordem conceitual, que temos nós, tem os sul-africanos e tem outros países até desenvolvidos. Desempregado é aquele que teve um emprego e perdeu o emprego. Os outros não são considerados como desempregados.
Então é sempre importante referir quantos da força de trabalho estão efetivamente a trabalhar. Porque, por exemplo, no caso sul-africano, que são 26% de desempregados, se acrescentarmos aqueles que nunca tiveram o primeiro emprego, passa para 40%. É terrível. Essa situação em Angola é no mínimo semelhante, com a desvantagem de que o nosso desemprego formal não é de 26%, é acima de 30%. Nós esperamos que no debate estes dados possam ser checados e confirmados ou desmentidos. São dados muito aproximados, ainda por cima há esse problema, um conhecimento incompleto da situação do mercado de trabalho, da oferta de emprego, mas é evidente que a oferta de emprego está ligada também à capacidade de iniciativa daqueles que procuram trabalho. A questão hoje, no mundo atual, é encontrar formas para não apenas se procurar emprego, mas se produzir emprego para o próprio e, naturalmente, para outros. E, neste aspecto, constatamos que países como Singapura tiveram grandes sucessos. Quem sai do sistema de ensino de Singapura está preparado para entrar ou em empresas, que, portanto, já existem, ou para criar focos de emprego. Sejam eles empregos individuais, sejam eles empregos de coletivo, portanto, em termos empresariais, públicos ou privados. Ora, o nosso sistema de ensino é, então, o calcanhar daqueles de toda a problemática do mercado de trabalho. E, simultaneamente, temos um segundo, porque nós temos duas pernas, então temos dois calcanhares daqueles. O segundo é a falta de diversificação. A principal atividade económica de Angola, aquela que produz mais divisas, aquela da qual depende toda a atividade do país, inclusive as importações, inclusive o mercado informal, que é o petróleo, é produtor de poucos empregos. Então, quem é que produz muitos empregos? A agricultura, a construção civil e uma sequência de serviços. Mas é importante que a preparação em termos do sistema de educação dos jovens para o primeiro emprego, para entrarem no mercado de trabalho ou para se manterem nele caso sejam despedidos de empresas em dificuldades, o sistema de educação tem que ter em consideração mais a formação para a capacidade produtiva e não apenas para a capacidade de troca. Nós temos um mercado informal que é muito forte na troca e é muito, muito fraco na produção, quase inexistente. De maneira que estes são os grandes desafios. Quer dizer, nós vamos formar a juventude para ter capacidade de iniciativa no mercado de trabalho, contribuir para alargar a oferta no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, temos que executar determinadas tarefas e investimentos de diversificação da economia para que esta chegada qualificada ao mercado de trabalho dê lugar a uma resposta séria. Sim, desafios na formação, na capacidade de iniciativa no mercado de trabalho e os investimentos que devem ser feitos para termos jovens qualificados nas suas áreas de atividade. É chegado o momento dos ouvintes, estão oficialmente abertas as nossas linhas telefónicas 927 7808 79, 941 58 04 57 e por via do WhatsApp mensagens 927 7808 79. Já tenho indicação de 3 ligações. Vamos atender primeiro José Chiloia, está no Lubito, em Benguela. Bom dia, José Chiloia, e vamos às suas inquietações e, se calhar, também contribuições para este problema. Os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. Bom dia, Chiloia. José Chiloia ligou, não responde. José ou David Fernando? O Chiloia se calhar regressa mais à frente. Ou responde mais à frente. Ora, David Fernando está no Bié. Bom dia, faz favor. Estamos a ouvi-lo, David Fernando. Bom, as ligações telefónicas assim. 10 da manhã, 34 minutos, os números são 927 78 08 79, 941 58 04 57. José Chiloia, agora vai responder. Bom dia. Sim, vamos embora. Estamos a ouvi-lo, José Chiloia. Sim, bom dia. Obrigado, senhor nosso jornalista. Faz favor. Sobre o tema de hoje, bem-vindo.
quero dizer que também sobre emprego, não é só os jovens. Também tem os mais velhos que têm 45, 50 anos, então há uns que ainda estão desmobilizados, não tinham trabalho em nenhum sítio. Então esses ali também precisam do emprego, trabalhar, até que chega também o tempo que vai na reforma. Agora, aí é um assunto, os jovens também não é só o governo que pode dar emprego. O nosso presidente passou todos os países de fora para ver se os estrangeiros vêm aqui no nosso país meter os empregos, para os agora trabalham. Mas não é só esperar que o governo faz. Nós também, os jovens também podiam procurar muita coisa, cozer sapato, na máquina, cozer na máquina, também tudo tem emprego, não vamos esperar o governo. Porque o jovem de hoje, um jovem, não quer trabalhar, só espera que ele dá para trabalhar e se arrascar com alguma coisa, não quer. Ainda que ontem nós estamos no nosso bairro, o nosso coordenador tinha arranjado um jovem para ficar no lixo, ele não quer, já vem, depois pela mão, já quer o dinheiro avançado. Assim quanto é que vão ganhar? Assim quanto é que vai encontrar emprego? O pessoal começa no pequeno, depois vai no grande. É verdade, o jovem mesmo hoje é problema. Só que ele quer orientar o emprego já, depois pela mão já tem um carro, já tem uma viatura. Mas não é assim. Muito obrigado por ter vindo até o tema, mas o jovem também tem que se preocupar, não vamos ensinar para o Estado, para o governo. É verdade. Obrigado. Obrigado a nós, José de Chiloia, no Lubito. O emprego é um assunto bicudo. E os jovens têm de perceber as coisas todas, não é? E também não há desemprego só para os jovens, segundo podemos ouvir do José de Chiloia. E aqui o Lionel disse que sim, apoiou. Agora o David Fernandes está no BIE. Ora viva, caros ilustres convidados no estúdio da RNA. Muito bom dia a todos os cidadãos de Cabina Cunene e aos rádios ouvintes que agora nos ouvem. Dizer que o tema em referência é preponderante, dizer que essa juventude que tão, desde a longevidade até a data, tem aqueles dons de poder aderir aos acessos profissionais, técnicos, a quem é do direito é preciso mesmo velar nessa camada juvenil. Dizer que a camada juvenil não está a aderir ao mercado de trabalho é menos verdade. Alguns deles estão a trabalhar, outros estão a adquirir novos empregos, mas o problema maior que me coloco é que devemos colocar os homens nos lugares certos, na hora certa, para que os trabalhos profissionais não só sejam executados da melhor maneira. E por outra vertente, é preciso a quem é do direito também estar mesmo atentamente, porque estamos a prever vários concursos, principalmente na área da educação, mas se a fiscalização não tomar nota, vai haver ali aquilo que é o tráfico de influência, a corrupção, e aqueles que estão formados nessa área que tem agregação pedagógica não serão inseridos. E vamos notar de outra vez o desemprego. E aqueles que também estão a trabalhar de igual modo. E desta feita, é preciso mesmo empregar essa juventude para que os índices de criminalidade também terminem. E assim sendo, o tema em referência é preponderante. E muito obrigado pela atenção que me é dispensada. Aquele abraço fraternal. Obrigado, David Fernandes está no BIE, não saímos do BIE. Está o Florindo Jangelo também pronto para participar. Florindo Jangelo, bom dia. Muito obrigado, doutor Isaías Aposto. Bom dia também para todos os ouvintes de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste. Sim, estamos a ouvi-lo. Obrigado, doutor Isaías. Eu estou a dizer mesmo que o tema referente é muito importante para toda a sociedade. Tem que se ver mesmo bem na questão dos jovens, porque a nível do mundo mesmo, a segurança do país está mesmo nas mãos dos jovens. Então são esses jovens que devem ser bem recebidos no mercado do emprego, porque se formos a ver, temos muitos licenciados, muitos que terminaram ali o INE, naquele tempo do INE, temos muitos que terminaram o magistério, ADPP, que é uma formação de professores, que são nas áreas onde eu pego mais. Então,
O governo tem que oferecer mesmo muitos empregos nos jovens, porque senão não fica nada bom. E para quem não tem a formação para tal, não podemos só olhar no nosso governo, do jeito de falar aí, o senhor Chiloia. Então, abre uma tua baraca, pelo menos começa a vender fósforo, está a vender vela, sucessivamente a vida fica assim, porque não é tudo mesmo que podemos olhar no Estado. O governo também não vai conseguir empregar todos os jovens que existem aqui em Angola. O maior aqui em Angola é dos jovens. Para mim era tudo. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigado a nós, Florindo Jangal. O governo por si só não resolve o problema do desemprego no seio dos jovens. Agora vamos ao encontro de José Matumona, está no Zaire, via WhatsApp, para a sua participação. Bom dia, sim, fala com o João Matumona, partido em Banza, Congo. Sim, vamos à sua participação. Quanto o emprego é bem-vindo para os jovens, o que nós queremos é que muitos jovens em Angola que não têm emprego, mas já terminaram a formação. O nosso executivo tem que apostar mais jovens que têm já uma formação normal. Porque o que acontece? Alguém bem formado, mas não tem essa oportunidade de ter emprego. E esse jovem se coloca numa vida um pouco difícil entre a bandidagem e outras situações. Então, o que nós estamos pedindo ao executivo angolano que crie um mecanismo de enquadrar esses jovens que estão formados para o emprego. A outra coisa, também está esses jovens que têm deficiência, mas não conseguem de ter emprego. Têm formação, mas não são aceitos aos empregos. Então, quero pedir ao executivo que facilite para esses jovens deficientes que têm já uma formação para ter oportunidade no emprego em Angola. E falando daquilo dos nossos empresários, muitos empresários que nós temos, mas não conseguem enquadrar aqueles jovens talentos, venham com quadro dele dentro do fora do país. Exemplo, tem aquele chinês que trabalha aqui, mas os jovens angolanos que trabalham nesse chinês são mal pagos. Imaginemos que alguém recebe 20 mil. Não é pago. Então teremos que dignificar também os nacionais. Angolanos bem formados, quadros, na verdade, que são bem formados, mas, na verdade, procura essa oportunidade e não encontra. Então, o nosso executivo, peço ao seu presidente, cria mecanismo para os jovens enquadrarem. Embora que nem todos os jovens que devem entrar de uma vez, mas pelo menos os empresários criar esse mecanismo de enquadrar esses jovens, porque o Estado em si não vai conseguir de cobrir os jovens formados para enquadrar no emprego, mas os empresários assim, podem ajudar o Estado a criar esse mecanismo. E a outra coisa, a corrupção que deixa de existir, porque o que acontece? Há jovens bem formados, mas não conseguem emprego. Por quê? Porque tem um primo que está ali, que ele facilita, e esse que tem a formação adequada, não tem como entrar no emprego, porque não tem pai na cozinha. E isso também complica os jovens. Imaginemos que alguém é mal formado. Nós falamos sempre da educação, que a educação está mal em Angola, mas a educação está bem. O que esteve mal é enquadramento, porque deve colocar a pessoa no lugar certo. Imaginemos que alguém que é formado noutra área, ele enquadra para ensinar. O que ele vai ensinar? Vai estragar os filhos. Então, devemos enquadrar a pessoa no lugar certo. Tem vários jovens formados na escola de formação de professores, até hoje em dia são desempregados, não tem emprego. Mas nós, angolanos, porque o país é nosso, vamos colocar a pessoa no lugar certo. Assim, vamos desenvolver o país e também vamos, acho que, diminuir o desemprego em Angola. Sim, vamos pensar e refletir todos juntos para encontrar soluções. Muito obrigado. Está em Banza, Congo, no Zaire, João Matumona. Agora o Helder Falo, aqui em Luanda. Bom dia, Helder Falo. Vamos também a sua contribuição. Viva, votos de bom dia. Pai Espírito para vocês todos aí nos estúdios.
Para já saudar a todos os convidados do painel e também especial a Silva Rafaela Mungongo. Tema mais uma vez bastante pertinente, né? E para já dizer que o problema da empregabilidade em Angola é um problema que deixa mesmo a desejar, é um problema bastante complicado, né? Porque no universo de 100%, acho que 70% dos jovens encontram-se desempregados. Mas realmente, as jovens que têm talento, seja na formação profissional ou na acadêmica, né, estão aí, digo que à deriva, né? E acho que o enquadramento para o mercado do emprego deve-se procurar políticas mais acertadas para que se possam enquadrar as pessoas, para que se possam enquadrar principalmente os jovens, a força que move essa sociedade, a força que move o país, a força que move Angola, né? Porque tem-se visto que o problema da corrupção enferma e de que maneira o nosso país, porque são pessoas erradas colocadas no lugar certo, né? Então é preciso que se traça novas políticas de inserção, banir com a corrupção primeiro, para posteriormente conseguirmos enquadrar a juventude que está formada, as pessoas formadas, né? Então é mesmo super complicado. Eu não vou falar muito, né? Mas vamos dar aqui também espaço para outros ouvintes. Sim, vamos pensar juntos. Exatamente, estamos juntos, aquele abraço. Obrigado, Helder Falo, um grande abraço, estamos juntos. Joaquim Venâncio está em Bengala, bom dia. Muito bom dia, senhor jornalista. Vamos à sua participação, daqui a pouco chegamos às 11. Bom dia, para dizer que eu sou o vosso fã. É para dizer que... Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Exatamente, para dizer que os nossos locais de habitação nos últimos dias têm sido reinos de animais ferozes. Isso quer dizer que o que eu tenho, outro não tem, o que o outro tem, outro não tem, por causa da falta de desemprego. E alguém dizia que onde há fome há tudo. Há inveja, há roubo, há muita coisa de ruim. Então, o Estado deveria fazer muita coisa. Os irmãos já disseram que não é só o Estado, claro, e concordamos, mas é o seguinte: o Estado tem que respeitar os afazeres das pessoas, ou seja, não digo o Estado, o governo, porque os empresários neste momento, os empresários que deveriam nos ajudar, estão entre a cruz e a espada. O próprio negócio não rende e eles não podem demitir os funcionários. E para além dos jovens ainda que estão à espera, as jovens que estão a envelhecer com os seus documentos em casa, então não conseguem mesmo nada. Portanto, falou-se que nós também devemos inventar o nosso negócio, tudo bem, mas nós temos visto um problema nesse evento dos negócios. Eu, se quiser inventar um negócio, mesmo que o dinheiro já for meu, o próprio Estado inventa problema que até não me convida a fazer mais. Então desisto. O que seria? O governo deveria ajudar as pessoas a fazer, sem pensar ainda nos impostos, porque de segunda a sexta vemos as casas fiscais cheias, as pessoas a pagarem, e os tais impostos não fazem nada. Então por que não ajudam os angolanos, em vez de contribuir nos bolsos das pessoas? Ajudem os angolanos, que são o próprio Estado. Só assim que vamos tentar melhorar as condições das pessoas, porque hoje em dia o sustento das pessoas está a vir de todas as maneiras onde são possíveis. A prostituição, o roubo e outras coisas mais ruins. É tudo. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim Venâncio, em Bengala. Muitos jovens formados e pouco emprego. A reflexão impõe-se no sábado às 10h10. Os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. Paciência, Samuel. Viva o grande tema de empregabilidade dos jovens. Eu dizendo que a minha associação tem 4.000 jovens desempregados, os currículos de engenheiros, todos os cursos confundidos, gladiadores, pedreiros,
não consigo dar emprego nessa gente. Apenas 10 pessoas desde o ano passado eu dei emprego. Então a situação não está lá muito boa. Mas eu ia dizer aqui, que eu tenho estado no programa do Prodesi, onde tem estado ministro, secretário de Estado, e eu tenho títulos de ministro, chefe de ministros, para cada ministro contornar quantos quadros tem. Porque se o ministro da Agricultura saber, tenho X agrônomos que estão em casa, técnicos superiores, técnicos médios e básicos, então é fácil, mas eu não tenho esse controle. E eu tenho, cada vez que eu vou na sala disso, eles falam que apareceu o senhor parece delatando, diz que a Angola não tem quadros em qualidade bem qualidade. É mentira. Nós temos aqui quadros que estão se frustrar, estão se drogar, viram de fora, o governo gastou milhões e milhões, estão em casa. Ainda então vieram 2 milhões da Itália, querem fazer concurso no Indiama, o próprio Inarez tem que descomplicar. O Inarez nunca lhe dá o documento do pedido que tinham que ir no consulado da Itália aqui. Não tem nada a ver conosco. Já passaram a vossa embaixada lá na Itália. Como, eu disse aos meninos, olha, vocês viram, eu vou estar comendo no Inarez, isso é brincadeira. Porque a marca do Inarez complica o estudante para vir de fora. Porque não falam línguas. O camarada talvez estudou no Infeiro, desculpa lá. Ele tem que saber que tem que pôr pessoas russos, que falam russo, inglês, francês, italiano, porque o governo manda os estudantes lá. Quando chegam aqui, se complicam. E também falta de validação de quadros. Temos um miúdo, por exemplo, que estava em Malanga. Estava a pagar 30 mil coisas, engenheiro eletromecânico, foi embora na Rússia, seguir a mulher. Muita fuga de quadros, uns estão a fugir em Canadá, porque não há uma política de inserção dos quadros. Eu fui chamado há dias para o parque, o Ministério do Turismo do chamou, porque a minha sociedade está ligado ao turismo, mas eu fiquei muito contente. O parque é o programa de apoio ao crédito. Eu fiquei contente, mas anularam ainda esse encontro. Então, aqui eu estou a defender, como o presidente falou do empreendedorismo, aqui temos quiosques de Titula Mani, temos as meninas que vendem café a 4 horas, mas nenhum banco lhes dá apoio. Se der esses quiosques nos jovens para empreender, aquele faz uma livraria, aquele faz uma hamburgueria, aqueles quiosques são muito importantes para eles, são muitos. Se houver um banco que apoia pelo menos com 3 mil colegas, vai ser muito bom. Então, é isso que eu quero dizer. Outra coisa, nós temos que ter no país ITAs, Instituto de Tecnologia Aplicada, frio, eletricidade, ferramentaria, pintura, etc. Não vamos só falar aqui de doutores, mas essas formações profissionais são importantes. Mas falta mesmo vontade, falta boa vontade. E outra coisa, os estágios práticos, os estudantes que estão na faculdade, eles chamam agora de Mamadou, a sua maioria, muitos estudantes não sabem. Paciência, Samuel. Mas deu para, pelo menos, entender que a Paciência defende uma política de valorização dos quadros e que haja mais apoios ao empreendedorismo. Foi o essencial, a ligação ficou pelo meio, mas ouvimos os outros ouvintes antes do Paciência, Samuel, e que referiram-se ao assunto com muita propriedade. Empregabilidade, muitos jovens formados e pouco emprego é o assunto em cima da mesa, os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. Daqui a pouco então vamos ao debate. Os números não mentem. Angola é um país de jovens, uma força de trabalho que precisa de emprego. No sábado às 10h10 abrimos espaço para um debate sobre o assunto. Os jovens e o mercado de emprego. Poucas vezes, jovens com 20 anos, 27, aderirem casas que o Estado estabelece. É uma tristeza, é lastimável, porque jovem é força motriz da sociedade. A juventude precisa estar bem mentalmente para poder responder aos desafios da sociedade. Os jovens formados estão desempregados. Este sábado, a voz e a vez da juventude com prioridade numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E aqui nos estúdios tudo gente jovem para este debate no sábado às 10h10 na Rádio Nacional de Angola, os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. Manuel Mbangui, Leonel Bernardo, Lopes Trigo, Edmil Macundi, Silvia Mungongo, Hélio Neto e Massangano Domingos. Tudo gente jovem, incluindo Isaías Afonso. Bom, vamos lá então olhar para esta questão, né, os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. Há uma jovem aqui, uma senhora, e costuma-se dizer, a prioridade das mulheres
E foi citada a Silvia Mungongo por um ouvinte, pelo Helder Falo, citou a Silvia Mungongo. É licenciada em Sociologia, assistente de lobby e advocacia social na ADRA. Silvia, as suas ideias em relação a essas preocupações levantadas pelos ouvintes? Bom dia a todos e a todas que nos ouvem. Estou a ser ouvida? Sim. Ok. Na verdade, a intervenção dos ouvintes já de alguma forma vai esvaziar um pouco o nosso debate, porque eles apresentaram já diversos elementos que nós também trouxemos aqui, mas ainda assim, exatamente, mas ainda assim eu fiz aqui algumas notas em relação a certos pontos levantados pelos ouvintes, mas queria antes falar de alguns desafios essenciais que os jovens enfrentam. Jovens angolanos, primeiro as mulheres, depois os homens. Pois, jovens angolanos enfrentam. Eu vou falar um bocadinho do contexto em que nós estamos inseridos. Primeiro é que somos a maioria jovens e depois não há emprego para todos. É que as políticas públicas gizadas pelo governo não conseguem responder a tanta procura, a essa dificuldade. E depois também há a questão das especificidades dos jovens. Temos jovens com particularidades. Foi referida a questão dos deficientes, ou pessoas com mobilidade reduzida, se quisermos assim chamar. As pessoas portadoras de albinismo, por exemplo, têm muitas dificuldades no acesso ao emprego. E as mulheres, que também são maioria em Angola. Os jovens e as mulheres são... como costumamos a dizer em sociologia, que são maioria sociologicamente e a nível das políticas públicas representam minoria, porque não estão suficientemente bem representadas a nível das políticas públicas. Então, esse paradoxo. Há este paradoxo. Ao mesmo tempo que nós representamos maioria enquanto jovens, e eu particularmente enquanto mulheres, também representamos uma minoria porque as políticas públicas não conseguem dar respostas às necessidades deste segmento da sociedade. Então, acho que há desafios muito grandes da parte do jovem. É o contexto, a nível da formação, por exemplo, a nível do acesso aos bens e serviços que depois me permitirão ter uma formação de qualidade que me vai dar acesso ao emprego, por exemplo, e depois, então, essa questão mesmo das particularidades das pessoas. Estou a referir aqui uma questão. Os cursos também que os jovens muitas vezes vão, profissionais, que muitos jovens às vezes procuram, nem sempre temos aqui representantes do governo, ainda bem, nem sempre também respondem aos anseios dos próprios jovens. Há jovens que só fazem cursos por fazer, porque o mercado vai lhe dar a possibilidade de conseguir o emprego naquele curso, mas o seu curso de sonho, se podemos assim dizer, não há essa possibilidade. O mercado não está aberto para um curso, por exemplo, mais social. Eu falo, se não fosse já a nível da formação, a nível das universidades, se não fosse a sociedade civil onde estou inserida, a essa altura provavelmente estaria desempregada, porque eu fiz sociologia e eu vou me perguntar onde é que vou estar empregada, onde é que eu vou entrar, onde é que vai trabalhar, onde é que eu vou trabalhar. E não fosse a sociedade civil nesta altura, talvez eu estaria desempregada numa área em que eu não quisesse trabalhar. Ou seja, se não existisse a ADRA, né, por exemplo. Não é. É um pouco isso. Aí está um jovem também, é um jovem. Nós somos muitos, hoje somos muitos. É de Mimaconde. É de Mimaconde. Vamos lá às suas ideias em relação àquilo que os ouvintes disseram. Bem, antes de entrar no debate propriamente dito... O debate já está a andar. O debate já está a andar. Bem, eu gostava de algumas notas prévias. Primeiro, alguns pontos prévios. Primeiro, felicitar o Sindicato de Jornalistas Angolanos e o CAD, né, o Conselho de Administração, pela suspensão da greve, e damos nota positiva quanto a isto. Depois também felicitar a organização da Bienal dos Jovens Criadores da CPLP. Também a gente dá nota positiva quanto a isso. E não menos importante, felicitar a Rádio Nacional pela escolha do tema. É um tema candente, atuante e atual, em que me revejo enquanto cidadão jovem, enquanto voluntário pela Universidade Católica de Angola, e é um tema que venho há muito também refletindo, né, assim a título individual, e aqui dar nota, sobretudo por causa do exercício do artigo 40, que é a liberdade de expressão, certamente porque estamos no Estado Democrático de Direito. Entrando propriamente ao debate e ao tema, olhando para os números, e que parece, como diz a Silvia, se esvaziam de algum o nosso discurso do ponto de vista objetivo, porque os números estão aí, estão apresentados,
E eu, quando falo dos números, vou me ater sobretudo aqui aos dados do INE apresentado entre março de 2018 e fevereiro de 2019, que a taxa de desemprego está em 28,8%, né? E são dados que de alguma forma vão nos preocupando, porque parece que tendencialmente vão subindo. Vão subindo também em parte um pouco o que disse o economista que também passava na reportagem, que é o quê? Como a economia se verifica também pela capacidade de gerar emprego. Okay. Mas fica a nota, e é uma reflexão também, fica a nota de que nós também não podemos olhar para o Estado enquanto maior empregador. Também esta visão que temos que desconstruir, e é um exercício que deve ser feito periodicamente. O Jornal fala de uma economia disfuncional. O Estado não pode ser, numa verdadeira economia de mercado, e porque assim o está no artigo 89 da Constituição, numa economia de mercado, o setor privado deve ser o maior oferecedor de emprego. Claramente que do Estado ficam as responsabilidades de se criar políticas, de se criar balizas, e neste sentido eu estou a acreditar que o Estado esteja a fazer, porque eu acredito nas instituições públicas. Sim, agora há também um novo contexto de parcerias público-privadas. Exatamente. E nesta ordem de ideias nos parece que são problemas que somos chamados todos a refletir, né? A outra questão também tem que ver que, assim, elegendo já alguns desafios, a Silvia falava da educação, da formação. Eu tenho refletido há algum tempo, Isaías, que é o quê? Que nós precisamos de começar a olhar para o sentido da orientação vocacional, né? Já me explico. Orientação vocacional porque se a gente atacar o setor da educação, à partida nós teremos os perfis de saída correspondentes aos cursos que se faz. Ou seja, eu não tendo orientação vocacional, eu vou fazer um curso qualquer, né? E não vou olhar para aquilo que são as ofertas do mercado eventualmente. Então seria, se calhar, aqui um desafio. Por acaso, Edmio Macudi, o Paciência Samuel fala de ter na sua base de dados 4.000 jovens desempregados com os currículos e tudo. Não, sou daqueles que entendo que depois os dados têm que ser verificáveis. Eu não me adianta me falarem só assim, são aí 4.000. Mas 4.000 têm de confrontar os dados, né? Depois têm de confrontar os dados com os oficiais e com os institucionais. E como eu falava da questão da orientação vocacional, eu sugeria, isso é uma sugestão que eu venho dando e há pouco escrevi um artigo sobre isso, que era a integração de cadeiras como empreendedorismo, de cadeiras como educação financeira, a partir dos currículos, não, da universidade, do ensino de base, sim, a partir do ensino de base, né? Assim como nós temos determinadas cadeiras transversais, estas cadeiras poderiam também ser transversais a vários cursos e a várias classes. Para dizer o quê? Para dizer que temos de olhar na perspectiva de que podemos começar a despertar uma consciência de ser empregador, não de ser necessariamente trabalhador, né? Porque é uma consciência também que muito nos acompanha, que é querer ser trabalhador, não querer ser empregador, né? E há a possibilidade de ser empregador. Claramente que as condições económicas hoje, do ponto de vista macro, estão com a dificuldade que estão, mas isto nós sabemos que é global, isso não é só local, não é só Angola. Mas desse ponto conjuntural. De vista, exatamente, desse ponto de vista fica este o desafio e a minha nota. Muito bem, o Edmio Macudi é jurista, mentor do projeto Roda das Ideias e ativista em matérias sobre a juventude. Lopes Trigo, chefe de Departamento de Formação e Informação da Juventude do Ministério da Juventude e Desportos. Vamos lá refletir então em relação às inquietações dos nossos ouvintes e se calhar encontrar aqui soluções, não é? Pronto, primeiro quero agradecer o convite feito ao Ministério da Juventude e Desporto, à Rádio Nacional de Angola, e também quero aqui agradecer aqui a nota da felicitação feita pelo Edno sobre a Bienal, que naturalmente engaja todo o Departamento e o Estado angolano de uma maneira geral. Como também devo aqui destacar que o tema é um tema atuante, é um tema que preocupa todos nós, mas devo aqui dizer que os desafios da juventude na verdade não são novos, não é? Se vão renovando com o próprio contexto social, económico e até político que o país vai vivendo, mas não são desafios novos.
e o Estado nunca se colocou à margem dos problemas da juventude, sempre procurou dar atenção especial para aquilo que são os grandes problemas que afetam a juventude. São preocupações que foram objeto de análise e intervenção desde o passado e até o contexto atual, e procurando sempre uma concertação pública com atores sociais, com os parceiros sociais, e aqui podemos destacar um legado, digamos, do mandato do presidente José Eduardo Santos, que foi a realização, portanto, de uma escutação pública onde jovens foram ouvidos e num debate que colocou governantes e governados e a busca das melhores soluções. E em função disso também aprovou-se um decreto presidencial 71/14, que naturalmente engajava uma intervenção maior de todos os departamentos ministeriais no sentido de darem resposta aos problemas da juventude. E esse decreto, portanto, que se resumiu no Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude, que teve uma vigência de 2014-2017, acabou refletindo aquilo que é a ansiedade, a expectativa dos jovens. Portanto, teve a universalidade por beber contribuições de todos os segmentos da sociedade, incluindo formações políticas, jovens no espaço rural, e naturalmente e esses desafios continuam ainda atuais, porque dando resposta objetiva, ainda o desafio é como atender a essa expectativa dos jovens, não é? Penso que os problemas continuam sendo, e aqui temos que encontrar várias soluções de uma engenharia política, uma engenharia social, económica também, para que os problemas possam, digamos, ser orientados e dar resposta aos jovens. Infelizmente, os problemas da juventude não podem ser olhados, digamos, à margem do contexto económico que o país enfrenta. Está aí o Hélio Neto, eu sei que ele depois vai também ter a sua contribuição. Então, mas em nota de introdução, nós estamos preocupados, sim, em procurar as melhores soluções para que efetivamente essa franja da nossa sociedade, que tem uma importância económica no nosso país, ser, digamos, colocada no centro da governação do nosso país. E nem tudo pode ser feito pelo Estado. Hélio Neto, economista. Temos uma economia disfuncional, como disse o João Manuel Gonçalves, e falta emprego, falta um conjunto de oportunidades para os jovens acima de tudo. E por ser disfuncional, automaticamente autodesorienta-se, não é? Isso verifica-se pelo fato do número de jovens que o nosso país tem e a percentagem que está fora do emprego e nessa senda até hoje lutam para poder aceder a essa atividade, seja através da esfera do Estado, ou seja, de forma individual. Mas parece que os jovens só querem trabalhar no Estado. A situação, a esfera social e a condição econômica leva com que muitos jovens prefiram aceder ao Estado, porque sentem-se que sentem-se protegidos, claro. E nesta senda, o objetivo é fazer passar à sociedade civil e maioritariamente juvenil que o processo não deve ser apenas esse. Deve-se passar também por incentivos ou tendências a implementarem ao empreendedorismo. Mas o que conta aqui é que os nossos jovens atualmente, e nós somos jovens e sentimos isso na pele, eles encontram essas dificuldades em torno dos objetivos e programas. Não é que tanto o Estado e as outras instituições ligadas à juventude têm vindo a proclamar, e muitas das vezes algumas... Se calhar entra aí esta parte de que falou o Com certeza, né? A orientação vocacional. A orientação vocacional. O que nós não conseguimos compreender até hoje é que os projetos que são gizados em torno das associações ligadas ao Estado, como o INEFOP, os parceiros sociais, exato, em termos de formação profissional, não sincronizam com a questão do ensino. Os estudantes vão se formando de forma desorientada, atendendo à questão social que o país tem vindo e as dificuldades, né, que o país tem. Nós jovens
estamos a lutar na formação de forma individual, sem ajuda e de forma desorientada. Automaticamente, quando estamos a receber certas formações profissionais, não encontramos aquela sincronização no que tange a formação de ensino e a questão profissional para poder depois inserir-se no mercado de trabalho. Digo, por exemplo, há jovens que se fizerem os cursos técnicos normal, muitos deles só com os cursos não conseguem aceder ao mercado de trabalho, e hoje o nosso mercado está muito grosseiro, muito agressivo em termos de formação, e que pede que os jovens devam ser maioritariamente licenciados. Automaticamente isso baixa a credibilidade dos jovens perante as instituições ligadas ao critério de formação profissional. E é importante que essas instituições deviam gizar esses programas saindo da questão dos projetos para a implementação. E essas implementações não deviam estar ligadas só a apenas um pequeno número de jovens, porque nós vamos nos perguntar, será que os jovens que deviam receber essas ajudas só são os de Luanda e do interior? Como é que eles fazem? Automaticamente todos do interior devem vir instalar-se em Luanda? Devíamos avançar para mais distante, ou para toda a esfera territorial. Emanuel Mbangui, não é? O Massangano. Pois somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. O Massangano Domingos é vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, é formado em Engenharia Informática, líder associativo. Estávamos a ouvir há pouco o Hélio Neto, já esteve aqui algumas vezes. Massangano Domingos, vamos lá, as suas ideias em relação a este primeiro momento dos ouvintes, as inquietações em relação à empregabilidade. Também vamos agradecer a oportunidade. E aqui vou sublinhar a intervenção do Hélio quanto à questão da greve dos trabalhadores da Rádio Nacional de Angola, que foi resolvida, e também, claro, dar aqui uma nota relativamente à questão da Bienal, os jovens criadores da CPLP que estão aqui a poder manifestar as suas artes nas várias modalidades artísticas. E penso que essa é uma das iniciativas que também vai nos levar a refletir, porque é por via da criatividade que também pode se promover o autoemprego, enfim. Certamente que os dados que hoje nos apresentam relativamente à questão do desemprego no país é preocupante, na medida em que é a maioria da população angolana, e dizia alguém que a nossa economia está disfuncional, e certamente que isso vai nos levar a muita reflexão. Todavia, e como os dados não mentem, hoje o desafio para os nossos jovens que nós representamos a nível de todo o país, e é gritante a necessidade do investimento neste setor, fundamentalmente para que possam garantir uma renda, ou um trabalho, ou então qualidade de vida, exatamente. E de todos os dias das nossas abordagens, este é o principal problema que nós temos. E, aliás, o desemprego hoje também é um dos indicadores, ou a taxa de desemprego é um dos indicadores que é utilizado para a questão quando vamos fazer a análise do mercado de trabalho. E nós temos um mercado formal e informal, sendo que, diante dessas dificuldades todas, hoje alguns jovens, e como podemos também ouvir nas notas dos nossos ouvintes, uns vejam essa dificuldade como uma oportunidade e outros ainda vejam essa dificuldade que na verdade agudiza ainda cada vez mais. E aí a questão da orientação vocacional, como esteve a dizer o Ednio, penso que é fundamental. E se conseguirmos criarmos essas bases para orientarmos o cidadão com base naquilo que é necessidade que o nosso mercado, por exemplo, hoje precisa, certamente que vamos procurar diminuir. Agora, há aqui uma questão da programação. Nós temos que ter, já no país, médio ou longo prazo, os dados reais, e aqui os centros de formação profissional podem fazer esse grande papel. Os dados estatísticos, dos jovens que de fato estão desempregados, onde é que eles estão, quais são as suas valências e como podem ser enquadrados. No sentido que nós possamos fazer políticas orientadas. Assim, nós temos números, temos dados, então a política vai ser orientada nesse sentido. Claro que há uma preocupação
do Executivo em procurar resolver esses problemas que já existem de muito tempo atrás, e porque nós fomos educados que você tem que estudar para ter um bom emprego e por essa via ter outras condições sociais, não é? Mas hoje o quadro é diferente. Hoje não basta, por exemplo, nós estarmos preocupados com a licenciatura, na verdade, porque lá mais para frente há de nos cobrar também se ficarmos só afetos à questão da licenciatura. É ter uma licenciatura assim, e é a questão da proteção que o Estado dá, porque você tem que ter esse nível tão alto para poder garantir um bom emprego e conseguir ter sustentabilidade. Porque normalmente os que fazem formação profissional não se sentem muito equilibrados, porque não há, exatamente, não há aquela valorização desses profissionais. Claro que temos que ser aqui profissionais, mas que tem que haver uma, como é que eu diria, uma remuneração, uma garantia justa de que eu, sendo profissional, não precisando ser licenciado, enfim, eu consigo também viver no meu país. E ali, então, nós podemos caminhar para aquelas que são as questões da ideia própria, da iniciativa. Porque, e eu dizia, hoje podemos ser licenciados, mas lá mais para frente vão nos cobrar na medida em que eu tenho licenciatura, mas devo ter algumas outras habilidades, outras competências, porque mesmo fazendo o meu trabalho de advocacia, eu devo também ter uma padaria onde eu vou lá fazer o meu pão, porque por essa via também vou garantir emprego para outras pessoas. E esse hoje é o desafio. Um daquela parte do empreendedorismo. Afirmativo. É nessa perspectiva que eu ia juntar, porque já foi aqui. E por acaso disseram, foi aqui unânime temos muitos licenciados. Exatamente. Foi unânime quase dos ouvintes. Que todos têm experiência ou formação profissional. Exatamente, foi unânime dos ouvintes e também aqui dos meus colegas de debate, de que todos nós temos essa potência de queremos ter um bom emprego ou estarmos numa boa posição. Certamente que temos que dar essa atenção e incentivo ao empreendedorismo. Porque por via do empreendedorismo, onde nós vamos também promover o autoemprego, onde vamos promover a criação de outros postos de trabalho para outros jovens. E mais, temos estado a falar muitas vezes, já há um bom tempo atrás, de empreendedorismo. E aqui está a questão, por exemplo, da criação das empresas. Hoje há facilidade para criar essas empresas, mas a questão é a sustentabilidade e a continuidade dessas empresas. Nós terminamos ainda ontem uma formação sobre empreendedorismo social, onde cada entra o apoio dos bancos, não é? Exatamente, onde cada um dos participantes teve o seu projeto criado, tem a sua marca, e já começaram também a exercitar o processo até de promoção da sua própria empresa, o seu próprio negócio, melhor dito. Mas agora, e uma das recomendações que nos deixaram no final da formação é que nós temos que fazer essa advocacia, pressionar para que, de facto, os bancos ou as instituições públicas, e aqui, diante do diretor do INAFOP, que também esteve presente e apreciou, né, para que, de facto, haja linha de financiamento para esse setor. O que quer dizer que devemos continuar a investir nas nossas juventudes, como temos estado a ouvir, no sentido de darmos a essa cobertura para poderem continuar a fazer o seu trabalho. Agora, há um elemento que é fundamental refletirmos. E alguém também fez menção aqui dessas dificuldades. Nós estamos a ver, por exemplo, a nossa situação no mercado informal. E, aliás, a nossa pirâmide de hoje demonstra que o nosso mercado informal é maior ainda em relação ao nosso mercado formal. O que significa dizer que, em termos de proteção social, nós vamos ter muitos problemas se não tomarmos medida ou termos políticas que possam permitir a proteção daqueles que fazem negócio informal. E aqui nós acompanhamos a aprovação do decreto que faz a criação do plano de apoio, do plano de ação para a promoção da empregabilidade, que também tem um dos objetivos, que é formalizar os negócios ou as empresas que hoje estão no setor informal, no sentido também de contribuírem para os impostos, no sentido de contribuir para os impostos. Depois vem aqui a questão, e estamos a falar da proteção. Se a nossa informalidade permanecer, nós vamos continuar a ter pessoas muito pobres lá mais para frente. Hoje até pode ter equilíbrio, mas lá para frente vamos ter dificuldade na medida em que ele não garantiu a sua segurança social. Por isso que é importante nós continuamos não só a informar e a orientar, mas também a dizer, e aqui sempre advogar, a advocacia, não é? Com o nosso setor público e com o Estado fundamentalmente, para que formalize esses negócios. Agora, se nós estamos a falar de empreendedorismo, que são negócios pequenos, estamos a falar das micro, pequenas e médias empresas, não é? E estamos a falar também da questão de financiamento para esse setor, claro que também é fundamental nós analisarmos que
estes jovens que aí estão são os milhares. E os milhares, eles merecem essa proteção. Porque as empresas que começam hoje têm dificuldade ainda no seu próprio capital, fixo ou variável, enfim, e o que acontece é que ele começa a partir de já com os impostos. E nós estamos a procurar sempre advogar de que a questão da promoção de emprego e a questão da fiscalidade não combina muito. E aí tem de haver alguma flexibilidade do Estado? Alguma flexibilidade do Estado, e vamos esperar que reconsiderem isso, no sentido de que os jovens empreendedores comecem, tenham uma flexibilidade naquilo que são os impostos. Tem uma moratória, se calhar. Porque quero, por exemplo, os jovens mototaxistas. Temos muitos por aí. E fazem esse exercício sem, de facto, aquele reconhecimento, sem aquela proteção. Que, na verdade, podemos organizar esse setor. Nós também temos as zungueiras, que estão por ali. Tem muitas jovens, tem senhoras, e falou bem aqui um ouvinte também, não é só para os jovens dos 8 ou dos 15 aos 35 anos de idade. Sim, há muita gente com mais de 45 anos que está desempregada. Tendo em conta também os conceitos que foram aqui apresentados. O José de Chiloia, do Exatamente. Então nós precisamos garantir que esta sociedade, este grupo vulnerável também podemos assim considerar, tenha esta proteção, no sentido de que ela faça o exercício, mas tenha aqui a garantia de pagar o imposto, não é? Para contribuir para a sua segurança social. E aí, aí entra o Estado também. Exatamente, não é? Aí entra o Estado. Que é por via que nós temos conhecimento, quer do PAP, quer do PIM, quer de vários programas. Claro, e esses programas todos, claro, todos nós estamos aqui expectantes que tenham o resultado pelo qual ele foi concebido. E devemos contribuir. Certamente. Manuel Banga e depois o Lionel Bernardo, duas figuras do Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social. Manuel Banga é diretor-geral do INAFOP. O Lionel já passou pelo INAFOP, agora está no JEP, não é? Já esteve na Direção Nacional do Trabalho. Agora. Mas, bem, primeiro, muito obrigado pela oportunidade que nos dão, e aqui ouvimos atentamente várias intervenções relativamente à problemática do emprego para a juventude. Dizer que é um desafio a nível mundial, e por essa razão a Organização Internacional do Trabalho fez aí um conjunto de medidas para a promoção do emprego jovem no mundo. E olhando um pouco para o desemprego, também devemos perceber, e é notório nas diferentes abordagens, que é uma questão, digamos, transversal e multidimensional, ou seja, não é apenas uma questão econômica, mas também é uma questão social e até política. E isso remete-nos a uma reflexão um pouco mais abrangente, de tal sorte que a questão do desemprego que estamos a falar hoje, da taxa de 28% no geral e cerca de 52% para a juventude, como foi dito aqui na peça, temos que perceber que a sua resolução passa um pouco por ajuste das diferentes variáveis da própria economia. De um lado, nós, aqui o economista fez menção a isso e fomos ouvindo que estamos numa situação. Aliás, também o primeiro colega aqui do painel, o Hélio, fez questão de dizer que estamos numa situação em que temos uma economia de mercado, de livre iniciativa, e penso que toda a abordagem passa precisamente por ali. O primeiro aspecto que é preciso desconstruir, e foi notório, é que o emprego não se gera simplesmente na função pública. Esse é o ponto 1. Segundo aspecto que também é notório é que devemos promover mais a livre iniciativa. E aqui, quanto à livre iniciativa, dizer que mais do que promover o início da livre iniciativa, é preciso garantir a sustentabilidade da iniciativa ao longo do tempo, para dar resposta a uma preocupação que foi também levantada, que tem a ver com a pretensão das pessoas procurarem emprego na administração pública. Por quê? Porque as pessoas mentalizaram que há uma segurança maior deste emprego. Porque também quando falamos de emprego e desemprego, é preciso não olhar apenas na ocupação de um posto de trabalho e a garantia do rendimento. É preciso também olhar para outras variáveis que estão associadas ao próprio emprego. E aqui uma das variáveis tem a ver, hoje no mundo do trabalho falamos muito disso, tem a ver com trabalho decente. E quando estamos a falar de trabalho decente, estamos a olhar, por exemplo, para as questões de segurança social, estamos a ver as questões de saúde e segurança no trabalho, entre diferentes variáveis que cada um de nós procura quando vai
atrás de um emprego. E uma nota importante aqui, a única senhora aqui do painel fez menção do emprego do sonho. Emprego do sonho e que tem que ser aquilo que eu sonho. Na verdade, nós que trabalhamos com políticas públicas no domínio do emprego, nós não devemos olhar para essa variável única, porque devemos olhar depois para a questão do mercado de trabalho, para a absorção dessa mão de obra. Daí estar-se a falar, por exemplo, da questão da orientação vocacional, porque devemos dosear um pouco esta orientação. E por isso mesmo o Executivo já há algum tempo trabalha com o Plano Nacional de Formação de Quadros, que é uma medida que visa ajustar um pouco aquilo que nós temos como oferta formativa, aquilo que é realmente a necessidade do mercado de trabalho. Porque se nós continuarmos a formar simplesmente nas áreas sociais, vamos continuar a criar aqui um exército de desempregados. Porque devemos olhar o que é que o mercado desse momento demanda. Vou dar um exemplo. Estamos a falar agora da diversificação econômica com base na agricultura. Então é preciso todos os sistemas de ensino e aprendizado começarem a preparar essa futura mão de obra para dar resposta a essa necessidade. E isto implica... Se falamos que é técnicos agrónomos, por exemplo... Isto implica o alinhamento das políticas de formação ao mercado de trabalho. Naturalmente, isso nós queremos dizer, que fique claro, que nós não estamos a dizer que as pessoas não devem procurar a formação do seu sonho. Claramente pode ir atrás desse sonho. Mas o fundamental... Não é proibido, afinal, né? Exatamente. O fundamental no final do dia... O fundamental no final do dia é garantir que este sonho que eu busco consiga depois materializar. Porque senão também depois vamos criar a frustração. Porque se nós... vou dar um exemplo hipotético. Eu, Manuel Mang, o meu sonho é formar-me na área da Lua. Ok, é um sonho meu, quero estudar isso. Ali não é só uma questão de sonho, é também uma questão de vocação, como foi dito. Há quem não tem vocação para cursos técnicos, então não vamos colocar uma pessoa que tem vocação para a área social num curso técnico, não vai dar resultados. Nós não podemos tentar uniformizar a sociedade. É preciso fazer esse corte. Primeiro corte é de que não tem vocação um aspecto. Não é isso que estamos a falar. O que eu estou a me cingir agora não é a vocação. Eu estou a falar apenas na abordagem que colocou relativamente a fazer a formação do sonho. Quando eu falava de sonho era exatamente nesta linha e depois agora mencionou a questão dos cursos sociais. Isso soa um pouco discriminatório. Não, eu fui apenas na linha do que, mas é verdade, do que abordou. Mas pronto, isso depois... Nós não podemos, e às vezes isso acontece a nível das ciências sociais, os cientistas políticos, sociólogos e antropólogos têm estado já a refletir em torno disso, e as prioridades que se dão. Nós compreendemos exatamente que o país tem prioridades em função dos problemas sociais que nós agora enfrentamos. Mas essa gente da sociedade civil deve ser sempre chamada, porque ela justamente ajuda o governo a identificar as necessidades e as prioridades, porque as prioridades não são identificadas do nada. É justamente esse trabalho das áreas sociais que são de algumas vezes marginalizadas. Eu também estudei ciências sociais. Então, para exatamente traçarmos essas políticas. Chegamos até ali. Doutora, é só para lhe tranquilizar. É a área social que vai nos dar o quadro geral para podermos então saber como direcionar a política pública. É fazer um estudo, por exemplo, no município do Longonjo, 50 jovens estão a enfrentar esse problema. Quem vai desenvolver este estudo é alguém da área social, que juntamente com a área técnica vai trazer aqui as políticas públicas. É só para lhe tranquilizar que isso também... É um debate. É para tranquilizá-la que eu também estudei ciências sociais. Então estamos nos mesmos ramos e não é por aí. Apenas aqui é para dizer como se estruturam sistemas de ensino, ok? É só isso. Dizer que os sistemas de ensino, se quiserem ter eficácia, se quiserem garantir efetivamente que o resultado do nosso trabalho tem algum impacto, devemos alinhar um pouco aquilo que é a necessidade do mercado, porque é para eles que nós vamos direcionar toda a nossa formação. São para esses mercados que nós devemos planear todo o processo formativo, inclusive o desenho de todo o plano curricular e conteúdo formativo. É preciso termos essa linha de orientação. E não menos importante, nós estamos a falar
aqui da problemática da geração de emprego e fundamentalmente para o emprego jovem. Olhando um pouco para os dados estatísticos apresentados, há aqui um segmento que no estudo aparece que fala de 14 aos 17 anos, de 17 aos 24. Na verdade, é um desemprego preocupante. Não, ou seja, consideramos desempregados, mas é preciso também olharmos um pouco que esse público, na verdade, deviam estar nos sistemas de ensino e aprendizagem. Porque é nessa fase que devemos estar a preparar a mão de obra para os desafios futuros. Daí que, também no quadro do tratamento de dados estatísticos do mercado de emprego, é preciso sim aqui fazermos um pouco o que disse aqui o Massangano, fazemos um pouco a separação. De um lado, efetivamente, temos hoje uma possibilidade enorme de fazer leituras sobre o mercado de trabalho, porque antes desse inquérito existiam poucas variáveis, pouca informação para podermos fazer política pública no domínio do emprego. E hoje temos essa possibilidade de fazê-lo por causa dos dados do INE. Mas, no entanto, também agora urge estruturarmos um pouco o sistema de emprego no país, isso digo, reforçando e modernizando os centros de emprego. Já está a fazer isso? Modernizando os centros de emprego, precisamente para que nós possamos ter, e eu já vou responder, para que possamos ter o seguinte: o desemprego relatado através dos sistemas estatísticos e o desemprego registado nos centros de emprego. Porque vou dar um dado que é do trabalho dos centros de emprego no ano passado. Há dados dispares entre... Sim. Não tens como, porque nós estamos a falar que os dados dos centros de emprego hoje correspondem a cerca de, a perto menos de 10 a 5% do que acontece no mercado de trabalho, ou seja, a maior parte das colocações e ofertas no mercado de emprego são feitas diretamente fora do circuito dos centros de emprego e das agências para de colocação ou de cedência temporária de trabalhadores, ou seja, é feito fora desse controle. O que acontece, e por isso é que eu queria dar esse dado, por exemplo, a nível dos centros de emprego, em termos de procura de emprego, no ano passado foram perto de 45 mil pessoas que afluíram aos centros de emprego. Isto, se olharmos e quantas conseguiram emprego? Se olharmos um pouco... Desse universo? Desse universo, 28 mil conseguiram colocações. Por via dos centros de emprego? Por via dos centros de emprego. Isso, se nós olharmos um pouco para aquilo que estamos a falar de perto de 3 milhões e 600 de pessoas desempregadas, quer dizer que é um número insignificante daqueles que efetivamente procuraram emprego através dos centros de emprego. E aqui, quando falamos de desemprego, é um aspecto que, a nível da Organização Internacional, é muito válido, é que é desempregado aquele que procura emprego. Aquele que procura para trabalhar e tem que estar disponível para trabalhar. Há aqui pessoas que, por exemplo, se dizem desempregadas, mas que não está disponível para trabalhar. Isso temos, por sensibilidade, conseguimos apurar. E muitas vezes somos criticados quando trazemos essa abordagem. Se nós formos falar com um taxista, candongueiro, melhor dito, na linguagem de hoje, se alguém for lhe oferecer um emprego que lhe garanta 30 mil kwanzas, ele não está disponível para trabalhar. Mas quando formos fazer algumas leituras, as pessoas os consideram como desempregados. Mas, efetivamente, ele não está disponível. E mais do que isso, se fôssemos olhar a questão do emprego numa perspectiva apenas remuneratória, nós vamos chegar à conclusão de que muitos dos funcionários públicos com empregos hipoteticamente seguros, garantidos, melhor remunerados, que seriam melhor remunerados, não ganham tão bem do que tantos outros, do que aqueles que estão hoje no setor informal da economia. Muito bem, Manuel. Bons dados interessantes em relação a esta matéria. Leonel Bernardo já esteve no INEFOP, agora está no Gabinete de Estudos e Planeamento. Exatamente. Obrigado. Olha, bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Isaías Afonso. Parece propositadamente puseste-me aqui ao seu lado e quase que tenho uma rolha. Tive de ouvir os meus colegas todos do painel abordar, quase esvaziaram o que eu tinha a falar. E se calhar até, diretor Leonel, saindo daqui da esquerda para a direita, deve ser o mais velho entre Exatamente, todos. O mais velho da juventude. Com certeza. E então, eu queria trazer mais ou menos, enquadrar um bocadinho o nosso tema na visão que foi dita. Portanto, falou-se aqui bem
E começamos mesmo pela participação dos radiovintes, que foram muito incisivos nas suas preocupações e alguma contribuição positiva que se trouxe. Eu queria começar por enquadrar melhor o tema em debate, portanto, os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho, se nós partirmos do pressuposto que... E o diretor Manuel Banco já avançou coisas interessantes. E o Manuel Banco está no sítio certo. No sítio certo do INEFOP, também saiu da Direção Trabalha com Nacional dados, do Emprego e agora está mesmo no INEFOP, que é o órgão operacional. Eu estou na base Mas agora precisa de contar com a colaboração da Silvia e se calhar também do Edmir. Exatamente. Dizia que a própria definição do nosso tema leva-nos para refletir mesmo muito os desafios da juventude angolana no acesso ao mercado de emprego. O mercado de trabalho é mais um dos N mercados que existe na sociedade, no que compõe a economia de um país. Portanto, se nós estamos a falar desses desafios hoje, nós temos que ter em atenção o que se passa na realidade na nossa economia. Portanto, nós estamos a viver, na verdade, uma crise desde 2014, meados de 2014, que afeta de uma ou de outra forma o que o nosso economista residente tomou logo a iniciativa de dizer, afeta, destrutura todos os mercados. E o mercado de emprego, de trabalho, não pode ser menos afetado por isso. Agora, os colegas partilharam algumas inquietações e algumas respostas, e das várias respostas, novamente o Dr. Manuel foi tocando já diretamente em alguns pontos que têm resposta. Tem resposta não para a resolução total, mas para, vamos falar, mitigar, contribuir para que o desemprego seja menor, e que encontra a sua almofada, a sua acomodação no programa de ação de apoio, de promoção à empregabilidade. Portanto, tem um programa... Estamos a falar do PAP, não é? Do PAP, que tem acesso, os colegas têm acesso, isso ainda ontem voltou a debate público, e é muito importante. Agora, o tempo que me resta não me permite falar muito sobre isso, mas vamos ser objetivos, para ajudar a perceber. Nós temos ainda, dentro da preocupação do Executivo para mitigar essa situação, temos os programas de diversificação da economia, que vai, mais uma vez, de encontro à preocupação, a manifestação que o Dr. Manuel coloca no que toca à empregabilidade em termos de área que o mercado hoje precisa. E daí, mais uma vez, minha colega Silvia, não temos nada contra emprego de sonho? Os empregos de sonho. O mais importante é aliar o nosso sonho à realidade, para que não saímos defraudados disso. E porque hoje o Plano Nacional de Formação de Quadro tem números. Pode-se dizer, não conhecemos, não. Nós já sabemos aquilo que as universidades estão a formar por ano, aquilo que está a entrar. Temos o estoque e temos já alguma luz vermelha em algumas profissões que, se continuarmos a formar na mesma intensidade que estamos a formar, poderá aumentar a frustração, não o sonho. Por quê? Porque poderá não ter a possibilidade de empregabilidade imediata se pensar em trabalhar por conta de outrem. Agora, o desafio está, mesmo na colega, que hoje está na ADRA, mas podia não estar, em criar o seu próprio emprego. Não é capaz. É cientista social. O Estado me der condições. Não precisa ser o Estado. Não precisa. Tem tantos jovens que estão a terminar as suas dissertações, precisam de ajuda, há tanta pesquisa que precisamos, muitos inquéritos. Eu sei que a doutora é capaz de fazer isso. Portanto, são esses exercícios. Não está bem empregado. São esses exercícios. Não está bem empregado, está muito bem. Não, muito são bem. esses exercícios que nós temos que fazer um bocadinho, aproveitando as nossas valências. Eu também sou funcionário público, mas fora disto, faço a minha vida. Certo. Como economista, faço meus estudos. Eu tenho aqui, o meu colega pode ver, esse é um estudo feito por mim. Portanto, são estudos. A crise económica e financeira de Angola e o impacto do desemprego da família. Portanto, isso
Isso dá. Quando eu digo aqui, se o Estado me der condições, é claro, não é literalmente assim que eu queria dizer. Os ouvintes já foram muito felizes ao dizer que não devemos só esperar do Estado, e aqui os colegas também disseram, mas como é que é o Estado já está a vir agora não tem com acesso programa a uma formação decente, que quando o Estado desenvolve uma política pública, não chega até o meu município, vou conseguir desenvolver alguma coisa. Eu não posso fazer, as coisas não partem do nada. Os jovens que hoje estão a empregar outros jovens, aprenderam alguma coisa, tiveram alguma oportunidade, e aqueles que não têm acesso a determinados bens e serviços que lhes permita desenvolver um emprego deste... Estamos num processo, recentemente vi o lançamento do PIM, né? Viu realmente o lançamento. Estamos num processo, portanto, não há respostas imediatas. Não existe uma resposta hoje. Não existe. Tem vindo a ser gizado há muitos anos. E já vários programas não vincaram. Eu agora ia dizer, por exemplo, estava a falar do... É preciso alguma coisa, né? Quer ser empreendedor, é preciso. Existe um programa de apoio, crédito. Mas esses programas são para que tipo de jovens? Nós temos um outro aspecto importante que nós temos que ter. E o meu colega da juventude vai dizer, nós jovens temos que também procurar cada vez mais a informação. É claro que no interior é mais difícil, mas mesmo aqui na nossa urbe, estamos a falar aqui de situações que jovens da vossa idade... Eu estou a dizer, a Silvia não vai me contrariar, tem amigas que quando lhe disser isso, ela não sabe, mas está aqui, o que é o PAC? PAC. Mas está aí, basta escrever no... Programa de apoio ao crédito. Basta escrever no telemóvel PAC, já vai estar, e logo vem a resposta, mas não. Parece que a preocupação da senhora tem a ver com a auscultação, não é? Não, a divulgação também, a divulgação... Ou seja, pensa-se o programa, mas é preciso é necessário entender contribuição dos parceiros sociais. A questão dos sonhos, né? Estava-se a falar aqui a questão dos sonhos. E em termos econômicos... Não. Eu só para dar ao critério econômico, tem a ver que a questão dos sonhos está ligado também à satisfação das necessidades que cada agente econômico tem. E não basta decidir que não, a problemática do ensino e os critérios profissionais estão ali, existem. Mas as pessoas vão ir onde acharem, não é isso, que há rentabilidade. Falo isso em termos de critério econômico. Por exemplo, a doutora aqui tocou na questão da agricultura. Estou apenas não estou apenas a responder em termos econômicos, não é? Falou da questão da agricultura, o setor agrícola, entre fazer o trade-off entre o setor agrícola e outros setores sociais, a nossa sociedade, os nossos jovens vão aderir a quê? Em termos de empreender atividade econômica nessa atividade, passa a ser mais custoso do que aderir às outras atividades econômicas. E é um desafio. Caro colega, nós temos que partir. Deixa-me só dizer uma coisa, permite. Sim. Nós estamos aqui, Angola toda está nos a escutar. Com certeza. Nós queremos, no final, o jovem tem que saber que norte. Se o Estado hoje, no âmbito do programa de diversificação e economia, elencou um conjunto de setores, dos poucos setores, mas a agricultura como um dos pilares capaz de, não há dúvida nenhuma, é um dos pilares, não há dúvida nenhuma, setor, de gerar maior emprego prioritário. Exatamente. Okay? Portanto, nós no final, se estivermos a falar mas os financiamentos que são gizados em torno não vamos fazer um bom trabalho, que muitos jovens não aderem a este caminho. A minha contribuição fazem com que muitos jovens deixem de atingir a questão do emprego na agricultura. Mas eu nós temos que continuar a pensar no lado positivo. Não quero dizer que sempre que o Estado angolano... Não estamos a ser negativistas. Nós estamos aqui a olhar para uma questão... Deixa-me só terminar. Organiza ou pense numa política, tem que ser a política de sucesso. Não é isso. Mas é olhando a realidade. E nós, como economistas, juntos podemos pensar assim. Qual é o setor de maior empregabilidade? Agricultura. Onde é que temos maiores recursos para explorar a agricultura? Como é que nós podemos alavancar a indústria? Diretor Leonel, se calhar a questão é essa. Deixa-me só. Vamos ter mais Deixa-me só. Era só para dizer. Era só aqui. Se calhar é esta a questão fundamental. Vamos ter mais emprego. Isaías, era só fazer uma nota rápida aqui ao nosso economista que diz que fazia aqui transparecer que
os jovens não investem na agricultura. Está a olhar Luanda. Eu, felizmente, todos os... Não, deixa, já vou responder, espera, quando eu digo isso, e vai perceber, porque nós estamos a falar em rede nacional e quase internacional, né? É preciso perceber que o desemprego rural é inferior ao desemprego rural. E a base disso é essencialmente agrícola. E devo fazer uma nota aqui. Se o interior... E nós, quando falamos a pobreza no interior de Angola, tem características próprias. Um dos aspectos que não falta às vezes lá no interior é comida para a mesa. E quem faz isso é o jovem. Por isso é que nós devemos estar aqui, estamos a falar, ok, e é bom que fizemos esse exercício, mas o conhecimento da realidade no interior de Angola é sustentado fundamentalmente pela atividade agrícola. E se olharmos para as estatísticas, vamos perceber que se o jovem é a maioria, é o jovem que também está no campo. Agora, é verdade sim que precisamos de levar alguma automação no processo produtivo no interior, é verdade. É preciso que se valorize esse trabalho, é verdade. É preciso que todo esse esforço que é desempenhado no campo possa chegar à mesa do consumidor que está na grande urbe. Isto é verdade. Luanda, que é o grande mercado consumidor. Exatamente. Agora, Deixa-me dar aqui uma nós temos um exemplo. Silva, vamos dar espaço aí ao Lopes Trigo e depois aí o Edney. Temos que orientar o debate e olhando... Somos todos jovens. Somos todos jovens. De que estamos a falar para o país, não é? E é importante aqui frisar que eu não sou contra os sonhos, até sou a favor dos sonhos, mas a questão da falta de quadros no país é gritante. É gritante, de tal modo que precisamos dos engenheiros, dos cientistas sociais e etc. Mas os projetos do Estado são concebidos olhando para jovens de uma maneira geral. Portanto, quer jovem no campo, no espaço rural, no espaço urbano, e não só focar na questão da agricultura. Temos outros setores intensivos em termos de criação de postos de trabalho, que é o comércio. Mas tudo isso desenvolve com uma economia forte, uma economia que se desdobra à escala municipal. E aqui quero introduzir aqui um aspecto que é muito importante. Olhando para todas essas dificuldades que o país enfrenta, portanto, há um esforço a nível do Ministério da Juventude e do Desporto, que é uma orientação também mandatada pelo titular do Poder Executivo, de darmos uma maior celeridade na resolução dos grandes problemas que afetam a juventude, para que quer as administrações municipais, quer os governos provinciais, portanto, possam liderar um conjunto de iniciativas para dar respostas para projetos da juventude. E para isso, portanto, está na forja a aprovação para os próximos tempos uma política de Estado para a juventude que está numa fase muito bem encaminhada. Portanto, já passou numa fase de escutação pública, já houve uma concertação prévia com os distintos departamentos ministeriais, portanto, já foi remetida à Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, portanto, e a estrutura desse documento vai procurar atender, digamos, os mais variados problemas e dar autonomia que os governos provinciais possam se orientar com esse instrumento político e orientador do ponto de vista da criação dessas condições objetivas, quer da questão da empregabilidade e quer também a nível, é uma política de Estado para a juventude. Porquê? Porque o país, desde 1975, portanto, nunca teve uma política de Estado da juventude com essas valências, não é? Tivemos vários programas que focavam também, digamos, um conjunto de preocupações para o setor da juventude, mas a partir deste ano, salvo erro, poderemos ter um instrumento orientador que naturalmente vai absorver um conjunto de preocupações, dando autonomia e também olhando nessa perspectiva de embarcarmos para uma administração autarca, onde as entidades, portanto, instaladas poderão olhar para esse instrumento como uma matéria, uma ferramenta de trabalho, para atender os jovens. Exatamente. Então, isto só mesmo para introduzir o nosso debate. Portanto, esse é um olhar transversal, não é só Luanda. Estamos a olhar para o país todo. É bem Marcondi. Bem, é positivo o facto de estar aqui o Dr. Manuel Bang, muito bem. Eu acho que foi uma boa saída da Rádio Nacional de Angola, né? A questão
os desafios do jovem no acesso ao emprego. Estamos a falar do acesso, e aqui, se quisermos fazer um pouco de semântica... Mas Domingos tocou muito no alto se emprego. quisermos fazer de semântica, acesso, né? Ter lugar, né? Aceder a alguma coisa, acesso. E aqui nós temos que descortinar os acessos. E ao que me deu a entender, nós nos focamos em várias vias, mas centralizamos em duas, né? Acesso à formação académica, quando falávamos do emprego dos sonhos, e o acesso por via da formação profissional. Mas eu olho, por exemplo, para os dados do INE, apresentados entre março a fevereiro de 2018 e 2019, claro, concordado com o Dr. Leonel, quando diz que o setor da agricultura que mais emprega, e é verdade sim. Depois temos que a taxa de desemprego no setor urbano é 32% e no setor rural é 16%. O que de alguma forma nos dá, digo, a garantia de que há mais desemprego cá nas cidades do que no meio rural. Isso é um dado, de alguma forma, mas depois só que temos também outros dados do INE, e eu gosto dos números, apesar também de ser das ciências sociais, mas gosto dos números. Mas gosto dos números. Se nós olharmos aqui o número, quanto à taxa de desemprego dos 15 aos 24, e aqui o Dr. Banco fazia um exercício muito interessante, eu concordo em parte, que é este período, esta faixa etária deveria estar na escola, mas o desemprego estamos a falar em 52,4%. Se olharmos para os de 24 a 64 anos, estamos a falar da taxa de desemprego de 18,4%. Porém, agora aqui um dado muito interessante que me chamou à vista, que é a população economicamente ativa é superior dos 24 a 64 do que dos 15 aos 24. O que significa, e se nós nos atermos a 24 anos, é a idade limiar da saída da universidade. Estamos a dizer o quê? Em parte, para a solução do desemprego na zona urbana, vamos olhar, sim senhora, para a formação académica, no geral, para a formação profissional. E depois também temos que olhar agora para a situação do atacar o desemprego no setor rural. Certamente que nós temos que ter políticas que promovam o acesso à zona rural por via daqueles que efetivamente querem se desafiar. Temos agora... Políticas, incentivos? Sim, temos agora a nova lei do investimento porque está tudo concentrado privado, aqui em Luanda. Que de alguma forma traz benefício. A lei do investimento privado já concorre a isto e desse ponto de vista está muito bom. Mas temos que olhar também para aqui políticas de protecionismo, né? Os economistas entendem isso melhor do que eu. Que é o quê? A proteção social? Garantir e salvaguardar a indústria nascente, por exemplo, né? Nós temos que olhar as empresas nascentes, olhar para a empresa nascente do setor rural, o jovem que lá na zona rural pode, se calhar, instalar uma moangeira, né? Se calhar também podíamos... Mas é isso que já faltam os bancos nas zonas rurais. Se calhar também deveríamos direcionar a nossa reflexão para isso. A outra questão que a mim me preocupa, e eu acho que isso já vai ser resolvido, a mim me preocupa, é a falta, por agora, de uma política nacional de Estado para a juventude. Já falou disso, Lopes? Mas esse é um desafio. Falta sair do papel. Não, por isso é que eu disse. Eu sei que está na agenda. Não, já lá chego. Calma, Lopes, já lá chego. Eu participei no Fórum Nacional da Juventude em 2014, felizmente. Né? Os assuntos da juventude são os que mais me anseiam. E, entretanto, a falta desta política nacional, ou seja, nós temos que ter um catálogo da política nacional da juventude. Claro que nós temos o PDN, temos agora o IAJ, o Instituto Angolano da Juventude, temos o CNJ, o Enxerrevê, o não se revém, isso é pacífico, né? Essa discussão é outra. Entretanto, a política nacional de Estado para a juventude. Por quê? Porque a juventude é a maior franja. Para que nós comecemos, de alguma forma, a atacar as causas. O que nós, muitas vezes, a nossa reflexão parte das consequências. Nós temos que começar a partir a reflexão das causas. E as causas, muitas delas estão identificadas e outras não estão. Só para ter uma ideia, não sei se sabia, mas Cabinda, nessa altura, é a província com maior taxa de desemprego. Parecia que não, nós vamos pensar que não. Cabinda, aquela coisa pequenina, mas é Cabinda. A maior taxa... Não, tem os dados do INE. É Cabinda com 39,9%. Não, estamos na parte final do debate. São os dados do INE. Quem olha, pensamos que não. Então, nós temos... permitirem fazer um pouco o uso da palavra, obrigado também. Vamos usar um minuto para cada um. Um minuto já agora. Tá bem. Estamos a fechar o debate. Fazer uma análise relativamente à questão do plano, ou seja, da política de Estado para a juventude, que na verdade é um documento que já está já na reta final da sua aprovação e que foi com muito esforço, sacrifício, que vamos lutando para que esse documento seja aprovado. Consensual? Exatamente, e aqui queremos, na verdade, aproveitar, não é aqui
canais da Rádio Nacional de Angola para advogar ao nosso executivo para que aprove o mais rápido possível esse documento e possa, claro, colocar à disposição dos jovens para beneficiarem de facto dessa proteção que a Política de Estado para a Juventude poderá propiciar. Uma boa notícia para a Silvia. Por outro lado, a questão aqui da agricultura, nós precisamos também reconhecer os jovens que estão nas zonas rurais a fazer esse esforço, esse sacrifício de poderem empreender e cada vez mais conseguirem garantir alimento para muitas sociedades. Mas é importante aqui, e subscrever o que o Dr. Bang disse, e também agora apelar ao Dr. Bang, precisamos de facto valorizar estes que colocam a comida nas nossas mesas. Por um lado, ele precisa também da proteção, porque ele trabalha, produz, mas não tem aquela proteção social que de facto possa garantir o seu equilíbrio de vida, e que também os empregos de facto não sejam mais aqueles empregos que parece que é mais esforço, que é mais escravatura, mas queremos aquele emprego decente de facto, onde a automação entra em cena e que de facto também... Mecanização. Exatamente. Há um desafio que nós temos, e estamos a esquecer de falar, que é o desafio da globalização. Nós temos as tecnologias de comunicação e informação, que na verdade, por um lado, também propicia o desemprego, por outro, também dá aqui a promoção de surgimento de startups, enfim, para outras iniciativas. Então, e o país precisa de tecnologia de comunicação a todos os níveis. E nós ficamos nos atemos muito para Luanda, quando nós podemos investir em tecnologia nas nossas distintas províncias. E estamos com isso na ponta da língua. A vida faz para levar o acesso à informação, para levar a tecnologia, nós temos que ter a iniciativa, temos que ter espero que esse seja já o meu último momento, temos que ter a criatividade e, acima de tudo, também a inovação. Porque se nós conhecemos a nossa realidade, que é o nosso contexto hoje, os problemas que temos também que ter a coragem para tomar decisão daquilo que nós devemos fazer, não só para a minha proteção enquanto cidadão, mas também para aquilo que é a promoção do bem-estar dos outros. Porque a prosperidade só vai existir se nós nos alinharmos no sentido de direção daquilo que promove o bem-estar da comunidade. Leonel Bernardo, depois o Bang, depois o Hélio, depois o Lopes Trigo, a Silvia e o Edmil. Muito obrigado. Bem, é só para dizer que... Uma última nota para cada um. É só para dizer que a juventude tem que continuar a acreditar naquilo que o Executivo está a fazer neste momento. Temos toda consciência que o esforço é muito grande. Nós vivemos aquilo que os economistas têm na sua Bíblia, uma fase da própria sinuosidade da economia, portanto, um momento baixo da nossa economia, mais superável, e as medidas estão a ser tomadas no domínio fiscal, no domínio de incentivo à produção, será certamente uma saída viável para que isso ocorra. Vamos acreditar que é preciso algum esforço adicional para que isso aconteça, quer do Estado como da juventude. É preciso que a juventude procure os centros de formação profissional, procurem os institutos médios profissionais e também a universidade. Portanto, a formação e o conhecimento será sem dúvida um dos grandes fatores para que também haja uma maior atratividade de investimento por parte dos privados nacionais e internacionais, porque é preciso que, quando a gente propõe fazer um negócio, encontre a mão de obra preparada para dar resposta às nossas intenções. E o Estado vai continuar naquilo que é possível, aumentar as condições com a construção de infraestruturas necessárias para que a atração de investimentos gera, de facto, empregos, que é o sonho da juventude. Doutor Leonel, Bang, rapidamente, estamos a fechar o debate. Dizer primeiro que o meu colega de painel, que efetivamente as províncias com maior taxa de desemprego são Cunene, Lunda Norte e Lunda Sul, porque são taxas que chegam a 40% a 60%. Isso para depois para fechar. Rapidamente. Nessa vertente, o equilíbrio no mercado de trabalho passa pela convergência entre a procura de emprego, não é isso? E de quem oferece. Nessa senda, eu espero, não é, que as políticas que estão a ser gizadas, não é isso, tanto pelas as diversas entidades, sejam boas, não é isso? E que isso passa por um critério de qualidade, porque a qualidade incentiva o know-how e automaticamente as pessoas vão conseguir atingir objetivos a maximizar a produtividade e automaticamente o país vai ganhar com isso. Ok, muito obrigado. Já não temos mais muito tempo. Obrigado, senhores, pela vossa presença. Vou pedir ao João Gonçalves que nos ajude a concluir o debate.
Vamos então a pontos que parecem consensuais. Toda a gente estabelece uma relação de causa e efeito, uma relação direta entre mercado de trabalho, sistema de educação, sistema mesmo, incluindo quantidade e qualidade, e suportes a nível financeiro. São 3 eixos fundamentais para combater o desemprego e para que aqueles que são detentores de conhecimentos tenham o conhecimento suficiente para não apenas pedir emprego, mas para criarem empregos para si e para os outros. O objetivo de alguém que se forma, sobretudo se chegar a uma pós-graduação, é não só ter uma carreira de sucesso para si própria, como tornar-se útil ao conjunto da sociedade. Uma sociedade que, de alguma forma, investiu na sua formação. Ou investiu a família, ou investiu o Estado, ou investiu alguma entidade de apoio, como certas fundações, que nós devíamos ter mais no apoio à educação. É muito importante constatar esta ligação, porque ela tem um terceiro aspecto, que é realmente a atualização, a modernização e a adequação do sistema bancário. Muito bem, ficamos então com a ideia de que todos nós sonhamos com alguma coisa que queremos muito, que desejamos verdadeiramente, isso não está errado, mas não podemos somente fazê-lo, temos também que agir para concretizá-los, é um trabalho de todos, porque só com todos é possível. O sábado às 10h10 regressa na próxima edição, estamos juntos e boa tarde a todos. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.